vamos agora até o Ninho do Urubu, aqui mesmo no Rio de Janeiro, onde a Duda Dal Ponte acompanha a preparação do Flamengo para jogar em casa a primeira partida contra o Estudiantes. O jogo é amanhã. Bem-vindo à redação, Duda. Oi, Barreto. Muito bom dia para você, para o Thales, para o Cantarelli, para todos que nos acompanham por aqui. Estamos no Ninho do Urubu porque hoje, na parte da tarde, às 3h30, tem a última atividade antes dessa partida importantíssima para o Flamengo, amanhã no Maracanã, às 9h30 da noite, contra o Estudiantes. É uma primeira partida em casa e depois vai ser decidido lá na Argentina na semana que vem quem passa para as semifinais da Libertadores. Ontem o Rossi deu uma entrevista coletiva e disse que é bom jogar a primeira partida em casa para fazer um bom resultado, um bom jogo e depois decidir com tranquilidade fora de casa. Muitas pessoas têm uma opinião um pouco diferente, né? Mas essa foi a opinião do goleiro Rossi, que inclusive já jogou no Estudiantes, né? No começo da carreira dele. Pra gente falar um pouquinho sobre o time que vai a campo, o técnico Filipe Luís só vai escolher mesmo o time no último jogo, como normalmente ele faz, né? Mas na última partida contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo viajou sem 6 jogadores. E agora a gente já tem uma expectativa um pouco diferente. O Léo Ortiz, por exemplo, que estava suspenso no Campeonato Brasileiro, está de volta. O Varela, que voltou da seleção uruguaia na data FIFA porque estava com uma pubalgia, está se recuperando. Ontem já treinou uma parte com o grupo, então também deve estar de volta amanhã. Mas Jorginho e Alexandro, Jorginho com edema na coxa esquerda e o Alexandro com um problema, né, uma lesão na panturrilha esquerda, eles não devem estar disponíveis ainda para o jogo de amanhã. A gente vai precisar esperar o jogo de hoje, o treino de hoje, né, para ver se eles vão a campo ou não, mas a princípio esses dois jogadores ainda são desfalque para essa primeira partida da Libertadores. Quem sabe para a partida da semana que vem, do jogo de volta, aí sim eles possam estar disponíveis. E tem também o caso do Bruno Henrique, que ele reclamou antes da partida contra o Juventude de um desconforto muscular, então para controle de carga ele não viajou, mas vale lembrar também que o Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos por conta de manipulação de resultados para beneficiar apostadores, mas o Flamengo entrou com efeito suspensivo, conseguiu esse efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e agora o Bruno Henrique está liberado para jogar até um novo julgamento no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então o Bruno Henrique provavelmente vai para o jogo de amanhã também, porque foi só um controle de carga, então tá tudo bem com ele. Deve ir para essa partida. Agora, sobre escalação mesmo, a gente vai precisar esperar o treino de hoje à tarde para saber como o Filipe Luís vai montar esse time. Um tema que eu tenho para trazer aqui para vocês também é sobre essa renovação do Filipe Luís, né? A gente vem falando muito na última semana sobre o contrato dele, que vai até o final desse ano, porque o Filipe recebeu uma proposta do Fenerbahçe da Turquia, o Flamengo nem abriu conversas. O Filipe Luís também falou em entrevista coletiva depois da partida contra o Juventude que não tem interesse, que tem compromisso com o Flamengo, que tem objetivos muito claros aqui e quer ficar aqui. E o Flamengo, claro, já começou essa conversa, já abriu as negociações para renovar, né, esse contrato do Filipe Luís. Mas existe uma conversa definitiva, né, marcada para depois dessa sequência decisiva, porque agora o Flamengo tem uma sequência bem importante, não só pelas quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes, mas também pelo Campeonato Brasileiro, contra Vasco, Corinthians, Cruzeiro. Então, depois dessas partidas decisivas, o Boto, que é o executivo de futebol aqui do Flamengo, vai conversar com os empresários do Filipe Luís para aí sim pensar em uma proposta oficial e aí renovar o contrato. Aí a gente precisa saber também a duração desse contrato, né, por mais 2 anos. A gente ainda tem que apurar essas informações, mas a nova informação é que depois dessa partida decisiva, para não influenciar em resultados, em pressão, aí sim o Boto vai conversar com os empresários do técnico Filipe Luís. E ainda sobre esse tema, a gente estava aqui mais cedo no Ninho do Urubu e a gente viu o Paulinho, ex-volante do Corinthians, da seleção brasileira, chegando aqui. A gente conversou rapidinho com ele e ele falou: tô indo ali dar um abraço no Filipe Luís. Ele veio até o Alves, trabalhou com ele durante a seleção brasileira, né? O Paulinho jogou a Copa de 2014, também a Copa de 2018. Então ele veio por aqui. Hoje ele é executivo do Mirassol. O Mirassol hoje tem jogo com o Botafogo no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro, partida atrasada. Então ele veio por aqui, estava com uma camisa do Mirassol para entregar, dar de presente para o Filipe Luís, para trocar um papo com ele também. Os dois estão aqui trocando esse papo antes da partida de Botafogo e Mirassol e também de Flamengo e Estudiantes, que é amanhã pelas quartas de final da Libertadores. Barreto. Valeu, Duda, obrigado pelas informações. A gente tem um trechinho da entrevista do Rossi, né? Vamos abrir aspas para o goleiro do Flamengo. Primeiramente, eu joguei lá no Estudiantes, sei o que é a Libertadores para Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, não tem. Seja na Argentina, seja na Venezuela, no Equador, no país que seja. Sabemos da dificuldade de cada jogo.
Mas isso aí, dentro do campo, a gente somos 11 contra 11. Vai ter questões táticas, técnicas, físicas também. Eu acho que vai ser um jogo muito disputado, muito físico, como costuma ser os jogos da Libertadores. Mas a gente tem a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa e tentar fazer um grande primeiro jogo para depois ir buscar a classificação lá. E é isso. Eu acredito que se a gente faz um bom primeiro jogo aqui, tem muitas chances de conseguir essa vaga na semi. O Rossi passou pelo Estudiantes em 2015, né? Ele disse que conhece a cultura do clube, mais do que conhecer, né, jogadores do elenco atual. Se é que tem algum, de 2015 para cá é muito difícil, né? O Veron não joga mais. Não. Tem outro cargo. Agora, é curiosa essa visão dele, assim, porque, pelo visto, para o Rossi, o bom é fazer um bom primeiro jogo. Né? Aqui, né? Porque quem faz um bom primeiro jogo fora de casa também, se vence fora de casa, aí Sim. vai cheio de vantagem para o segundo jogo. Acho que o Rossi conhece, porque o Estudiantes é um time que mudou, inclusive, sua cultura de clube nos últimos tempos, né? Mudou de estádio. Sim. Por exemplo, em 2015 jogava ainda no L'Único de La Plata, que era outro estádio, agora está no seu próprio estádio. Agora não é mais o único. Não é mais o único. E é um time que mudou, né? É um time que vem mudando um pouco, um time que vem mais se adaptando a algo parecido com a SAFs no Brasil, coisa que é muito mais polêmico na Argentina do que no Brasil. O fato é que toda essa mudança, no entanto, não refletiu num time muito melhor. O time dos Estudiantes não é bom. Não é bom. Assim, o Flamengo time do Flamengo, por outro lado, tem muito talento. E eu estava falando de remanescente de 2015... claro que não chega tanto, mas o Arrascaeta é um remanescente de 2019, né? Do grande ano do Flamengo. Arrasca e Bruno Henrique. Acho que agora só os dois, né? Só. Acho que só os dois. E o Arrascaeta continua muito decisivo para o Flamengo. Aliás, tem vivido uma temporada... Muito. Né? Assim, nessa soma de gols e assistências, né? O que se chama no futebol de contribuição para gol, né? Muito, Agora, na Libertadores, nem tanto, né? É curioso isso do Flamengo na Libertadores. E esse é o saldo que o Flamengo vai precisar resolver nesse jogo, porque é um jogo muito importante, tem que fazer resultado, porque o Estudiantes é um time bem mais fraco do que o Flamengo, mas é a quarta de final de Libertadores, é Buenos Aires, o Rossi sabe o que significa. O Flamengo tem uma média de um pouquinho superior a 2,1 gols no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, são 9 gols em 8 jogos só. Faz muito menos gols na Libertadores, obviamente tem o contexto da competição e não tem um artilheiro. Enquanto no Brasileirão, o Flamengo tem inclusive 2 no top 5, né? Pedro e Arrascaeta. O Arrascaeta é o único jogador do Flamengo na Libertadores. 9 gols marcados por 8 jogadores diferentes. E o Arrascaeta é o único que conseguiu ir às redes uma vez mais do que uma única vez. Então o Flamengo procura ainda o artilheiro. O Flamengo sempre teve Gabigol, o Pedro se destacando. Procura um artilheiro para essa campanha de Libertadores que quer chegar ao título. E procura ser um time mais ofensivo também. O desafio é esse jogo. O Flamengo precisa fazer, talvez não só um. O Flamengo talvez precise fazer 2, 3 gols nesse jogo para elevar para uma situação um pouco mais tranquila de um time, que também não é esse time, mudou, que está um pouco traumatizado por essas fases eliminatórias contra times mais fracos, né? Acho que Peñarol e Olímpia ainda está na memória de todo torcedor do Flamengo. Peñarol e Olímpia que são times ainda que eram inferiores ao que é esses Estudiantes, mas o Flamengo de hoje parece muito mais bem preparado, especialmente por conta da força dessa segunda janela que não fez nos anos anteriores e tem tudo para passar. Falando do Arrasca, assim, é muito legal se acompanhar a evolução. O Arrasca é um craque, né? Craque, para mim é craque. Craque é uma análise diferente que tem que se fazer. A gente viu os números dele de 19 e desse ano. Esse ano ele é melhor que 19, porque ele tem quase os mesmos números, mas com muito menos jogos, né? E essa reinvenção do Arrascaeta, que eu acho que grandes craques passaram, e aí dada a devida proporção, obviamente. Mas você teve, por exemplo, muita gente acompanhou o final da carreira do Romário, né? O Romário era um jogador de área no final da carreira, mas no início da carreira não era assim, era um jogador de explosão, de arranque. Ronaldo, né? Enfim, e outros, o Cristiano Ronaldo, que era um jogador de lado de campo e se torna um centroavante. Repito, dadas as devidas proporções, trazendo para a realidade do Brasil. Na realidade do Brasil, o Arrascaeta é o melhor jogador que a gente tem no nosso futebol. E a gente está acompanhando uma reinvenção de carreira de um atleta formidável, cara. Eu, como narrador, assim, acho que eu tenho
uma honra muito grande de narrar o Arrascaeta jogar. Assim, sempre que eu vou ao estádio narrar, eu falo, pô, vou narrar o Arrascaeta jogando de novo, porque eu tô narrando a história e a história é construída pelos pés desse cara aí. Só que é um cara diferente agora. Eu acho que é uma composição dele com o Felipe que eles entenderam o seguinte: o Arrasca de hoje ele não entrega mais o físico do Arrasca de antigamente. Então, como é que você faz para extrair o melhor do Arrascaeta? Eu acho que você tem que fazê-lo jogar num espaço menor de campo. Né? Ele não tem que ser o 10, o cara que arma, ou o cara que atua pelo lado e traz para dentro para armar, né, com essa dinâmica. Ele se torna um atacante. Então, o Arrascaeta hoje é um atacante. Fora o Pedro, eu acho que dos atacantes do Flamengo, ele é o melhor finalizador de longe. Se comparar ele com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, com, enfim, com quem você... com o Plata, com o Bruno Henrique até. É incrível a frieza que tem o Arrasca, né? Ontem eu falei dos gols que ele faz que parece que dá para o goleiro pegar. Isso. Aí você vê o replay e conclui que não dava. Não dá, porque a facilidade com que ele faz passa a impressão de que, pô, não é possível isso, que o goleiro não vai pegar, mas é fácil para ele fazer, né? Então, assim, incrível, cara, o que o Arrascaeta fez em termos de reinvenção na carreira. Né? Então, acho que... E é um aspecto dos grandes craques, mais um. Ele é um grande craque, um jogador raríssimo no futebol. E ainda como vários grandes craques ao longo da história... Parece que dá para pegar. E não dá, uma tacada de sinuca não vai chegar nunca o Thiago Volpi naquela bola ali. Então ele é esse jogador. Ele, mais um sinal de que ele é um grande craque é que ele se reinventa. Na carreira você tem gol de cabeça, você tem gol de perna canhota, de perna direita, gol de cavadinha, que hoje é o maior apavoro para o centroavante. Estão aí os números do Arrascaeta, né? 43 jogos, ele já fez quase tudo que fez em 19, né? Incrível, assim. Já tem 18 gols, assistências menos, se tornou mais finalizador, mas assim, a proporção de gol, né, por partida, né, de chances, aliás, de lances decisivos. Falou de narrar a história, né? Eu acho que é importante perceber algumas coisas, assim. É uma história ainda longe de acabar, o namoro, o casamento, né, entre Arrascaeta e Flamengo. E nada leva a crer que o Flamengo esse ano não vai deixar de ganhar um título, nada leva a crer que nos próximos anos o Flamengo também vai seguir disputando e vencendo títulos com a Arrascaeta como protagonista. Quando essa história acabar, entre a Arrascaeta e o Flamengo, a gente vai ver o final de uma história de um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Assim, é impressionante o que ele vem construindo, com menos intercorrências que, por exemplo, teve Gabigol, que é um grande ídolo, por exemplo, que o Bruno Henrique também, que tem polêmicas atuais na carreira dele. E o Arrascaeta vai sair, Gerson, por exemplo, que voltou, e o Arrascaeta vai sair como um dos maiores jogadores da história desse clube gigante que é o Flamengo. Vestindo a 10, né? Sobre o Bruno Henrique, a Duda falou de uma vitória do Flamengo nos tribunais, mas é normal, né? O jogador que é suspenso por um período longo, o clube normalmente consegue o efeito suspensivo para ele continuar jogando até o julgamento, o recurso definitivo. Porque amanhã é exclusivo, hein? É só aqui na ESPN, são duas opções, ou você vai ao Maracanã ou você assiste na ESPN, não tem jeito. Tá? Então, Pedro Henrique Torre e o Rafael Marques estão conosco, porque, claro, tem muito do campo, Pedro, mas tem muito de bastidor também e com notícia que pode animar bastante os rubro-negros, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um abraço para todos aí no estúdio, um abraço especial sempre para o companheiro Rafael Marques, aqui do lado. E, pois estamos aqui no Maracanã já prontos para a partida de amanhã. A gente vai em casa e dorme, mas já estamos prontos para a partida de amanhã. E, de fato, tem a questão do time, confronto com Estudiantes e tudo mais, mas vamos às notícias, aos fatos, né? Como diria o nosso amigo Rafael Marques. Bom, é uma notícia que a gente tem no site espn.com.br do trio André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva, que o Flamengo teve uma reunião positiva com o staff, gosto muito dessa palavra, do staff de Felipe Luiz, o José Boto, durante a paralisação aí para a data FIFA, teve até em Portugal, visitou familiares e teve uma conversa com o influente agente Jorge Mendes, da Just Foot, já tentando encaminhar essa renovação do Felipe Luiz. Ele tem contrato até o fim deste ano, o Flamengo deseja renovar por mais 1 ou 2 anos. Houve a tentativa do Fenerbahçe, outras sondagens chegam para o Felipe Luiz, mas ele diz que tem um plano de carreira muitíssimo bem definido, vai segui-lo à risca. Então o Flamengo fazendo esforço, Rafa, segundo informação do trio aí, de fato o Flamengo fazendo um esforço
danado para contar com o Felipe Luiz para as próximas temporadas aí, porque talvez seja o grande pilar desse momento do Flamengo em 2025. Tudo bem? Um abraço. Um abraço ao Pedro Torre, aos amigos do estúdio, Bruno, Jailson, Dom, que fã de esporte conectado com a gente. Sim, é o pilar porque é o cabeça, é o idealizador, é quem monta o time, é quem participa diretamente das conversas para a formatação do elenco, é quem traz um componente autoral para esse Flamengo que joga em 2025 e tem condições de ganhar os 2 campeonatos, o Brasileiro e a Libertadores. Eu acho importante esse movimento acontecer e com uma certa antecipação, não só para tentar resguardar o clube do assédio que o Felipe Luiz certamente vai ter de clubes europeus. É importante deixar claro que o Felipe Luiz tem uma imagem muito positiva construída na Europa, especialmente nos seus anos de serviço ao Atlético de Madrid. A percepção de quem milita no futebol por lá é de que ele é um cara acima da média culturalmente, um entendedor do jogo. Então é um caso raro de um técnico brasileiro jovem na função, mas que já tem um olhar, uma cama, uma coisa pavimentada para... Então o Flamengo acerta nesta iniciativa de antecipar as conversas com o Jorge Mendes para tentar criar alguma coisa mais confortável para ele, Flamengo. Uma multa mais alta, uma segurança maior para todo mundo. Eu só tenho um porém que é extensivo a todos os momentos e a todos os clubes quando o debate versa sobre a manutenção de um técnico com contrato para um compromisso além do vencimento do contrato atual. O Flamengo vai ter esta mesma característica, esta mesma iniciativa, se não ganhar os 2 campeonatos? Ou esta decisão sobre a manutenção do Felipe Luiz vai ser tomada independentemente do resultado final da temporada? Se for assim, será inédito e eu vou aplaudir, porque terá sido feito um diagnóstico interno de que merece o Felipe Luiz ter a continuidade independentemente do resultado final da temporada. Pois é, Rafa, e o Flamengo, de acordo com a notícia no espn.com.br, vai ter nova rodada de conversas com o Felipe Luiz depois do jogo com o Corinthians no Campeonato Brasileiro, jogo esse fora de casa. Então o Flamengo em busca dessa renovação do Felipe Luiz, que na verdade é um treinador brasileiro, mas formado totalmente na Europa, né? Isso conta bastante, não só a sua carreira como jogador também, que repercute bastante. E alguém que está sempre citando 2 técnicos com identidade, né? O Jorge Jesus, que é um técnico português, é um técnico global, porque trabalhou em vários mercados, muito sucesso no Flamengo, e o Diego Pablo Simeone, que é uma autoridade em termos de Atlético de Madrid, argentino há muito tempo morando na Espanha. É isso. Então, Bruno, devolvendo para você, Felipe Luiz, que teve que passar pelo crivo de Boto e companhia, assim que a gestão mudou, tinha aquela dúvida se ele ia permanecer ou não. O mundo dá aquelas voltas, né, Bruno Vicari? Agora o Flamengo correndo para renovar contrato com Felipe Luiz. Tem que renovar mesmo, segura o Felipe Luiz. A gente fala sobre isso já mais pra frente, também sobre o jogo. Obrigado, viu, Pedro e Rafa? Tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está se preparando para o confronto desta quinta-feira contra o time do Estudiantes da Argentina. Jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores da América. Mengão, né, que precisa fazer o resultado positivo no Maracanã para levar, logicamente, um bom resultado para o jogo da volta lá na Argentina. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. O link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!